Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Família segundo o Coração de Deus. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre dois assuntos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre uma família segundo o coração de Deus. E em segundo lugar, vamos falar sobre uma família fracassada. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, uma família segundo o coração de Deus. A família foi a primeira instituição estabelecida na terra, porém, ela nasceu no céu, diretamente do coração de Deus. Pois o Senhor, após a criação do homem, disse que não era bom que ele ficasse só e que faria para este homem uma mulher, para uma total complementaridade entre os dois. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe será idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus criou o homem e a mulher para serem felizes e ordenou que tivessem muitos filhos, consolidando o modelo de uma família nuclear formada por pai, mãe e filhos. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 ao 28, diz a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O modelo de uma família feliz e abençoada por Deus. Considerando a saudável formação de uma família nos aspectos social, moral e espiritual, não temos como nos abster da gloriosa palavra de Deus para formatarmos o modelo de uma família segundo o coração de Deus. E, inicialmente, dois pontos são fundamentais para que todos os membros da família compreendam o desejo de Deus em suas vidas na condição de família, a saber: em primeiro lugar,
a família deve reconhecer que todo bem procede de Deus, isto é, somente em Deus temos a confiança que tudo o que Ele faz a nosso favor é para o nosso próprio bem, ainda que muitas vezes não venhamos a compreender os desígnios e pensamentos do Senhor. Isaías, capítulo de número 55, versículo 6 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 55, 6 ao 13. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquele para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Em segundo lugar, para compreender o desejo de Deus na vida de uma família, a família deve temer a Deus, pois o Senhor é a garantia da felicidade no lar. Ou seja, uma casa onde reina a reverência, o pleno respeito a Deus e a piedade, tem garantida a alegria e uma jornada feliz na terra e no céu. Quem teme a Deus é sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No Salmo de número 110, no Salmo 111, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que os praticam. O seu louvor permanece para sempre. Alguns princípios bíblicos importantes na convivência social, moral e espiritual para uma família ser observada por Deus e viver jornada feliz devem ser observados, a saber, em primeiro lugar, primeiro princípio, Deus edifica e protege a família que teme ao Senhor. Todo e qualquer esforço humano é inútil para edificar uma família se não houver a direção de Deus, bem como toda e qualquer intervenção humana é impotente para a proteção de um lar, se esta proteção não estiver estabelecida no Senhor. Salmo 127, versículos 1 e 2, faz esta assertiva:
Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados e lhe o dá enquanto dormem. Como segundo princípio, feliz é a família que teme ao Senhor. Como já mencionamos, a família que teme a Deus é feliz, porque obedece incondicionalmente ao Senhor. A família que reverencia e respeita os preceitos divinos é abençoada abundantemente pelo Senhor. Salmo 128, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Terceiro princípio, onde uma família é abençoada por Deus, é que a prosperidade material há na família que teme a Deus. É o Senhor quem faz a família prosperar materialmente e espiritualmente, porque Deus ama a prosperidade dos seus servos. Salmo 128, 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. No Salmo de número 35, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Quarto princípio: toda família que teme ao Senhor tem uma convivência harmoniosa, ou seja, convivência harmoniosa há na família que teme a Deus. A harmonia e a paz reina na família que reverencia o Senhor, onde pais e filhos vivem harmoniosamente, em paz e com muito amor, produzindo frutos para o bem-estar social e espiritual da família. No Salmo 128, versículos 3 ao 4, diz o seguinte: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E como último princípio, a longevidade há na família que teme a Deus. A família que reverencia e ama ao Senhor receberá deles bênçãos sem medidas, vindas diretamente do céu, e além disto, receberá do Senhor muitos anos de vida na terra, proporcionando-lhes contemplar a sua descendência em várias gerações. Salmo de número 128, versículos 5 ao 6 diz o seguinte: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O temor do Senhor Jesus é o princípio fundamental para uma família ser segundo o coração de Deus. A família só deve obedecer e servir ao Deus verdadeiro e não ter outros deuses diante dela.
No livro de Josué, no seu capítulo de número 24, vamos ler aqui por completo toda a história. Josué 24, versículos 14 a 25, diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Item número 2 da lição: uma família fracassada. A família de Davi. Deus quer que cuidemos de nossos familiares em todos os sentidos, especialmente no aspecto espiritual, pois ao não cuidarmos da nossa família, negamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e somos piores que os ímpios, e ao mesmo tempo desestruturamos o bem-estar social e espiritual de nossos entes queridos. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Infelizmente, o rei Davi não teve a perspicácia de cuidar da sua família nos caminhos do Senhor. Assim como grandes homens de Deus também não atentaram para esta nobre missão, tristes acontecimentos ocorreram na família de Davi, a saber, primeiro acontecimento
desastroso na vida de Davi e na sua família. Davi comete adultério com Batseba e pratica um homicídio contra Urias. O rei Davi desejava Batseba, a mulher de Urias, e para possuí-la, arma uma cilada, conjuntamente com seu general dos exércitos, para matar Urias e ficar com a mulher de seu leal e servo fiel. No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 11, versículos de número 1 até o 27, diz o seguinte: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, como ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então aí o adultério. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabiam que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro, que feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou a mulher sobre ele do muro um pedaço de mó, corredora, de que morreu em Tebes?
Porque vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Observe que Davi planejou o homicídio de Urias, marido de Batseba, para que ele morresse e outros mais soldados de seu exército também, para que então ele ficasse com Batseba, a quem praticara o adultério. Como segundo acontecimento desastroso na vida da família de Davi, nós temos Aminon, filho de Davi. Ele comete incesto com Tamar, sua irmã. Aminon deseja sua irmã Tamar e, induzido por Jonadab, trama possuí-la e executa o plano e comete um estupro contra Tamar. Então, Aminon, filho de Davi, comete incesto com Tamar, sua irmã. E no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículos de número 1 até o 19, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Aminon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a, eu preparo minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse Aminon, fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não me faz assim Israel. Não faça tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois,
peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então, aqui, um incesto entre Aminon e Tamar, sua irmã. Um desastre na família de Davi. Como terceiro acontecimento triste na família de Davi, Absalão mata o seu irmão Aminon. Aminon é assassinado por Absalão, seu irmão, por vingança ao crime que cometera contra Tamar, sua irmã. E no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 20 ao 32, é narrada este assassinato. Diz assim a palavra do Senhor. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se anguste o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosquiava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venha o rei e seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Estou com ele Absalão. Porém, ele não quis ir, contudo, o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo, Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Como quarto acontecimento trágico na família de Davi, Absalão se rebela contra o rei Davi. Absalão astutamente planeja tomar o reino de seu pai Davi e executa tal plano para ser o rei de Israel, despojando seu pai Davi do trono. Davi foge diante desta ameaça do seu filho de Absalão destroná-lo. Como quinto acontecimento, Absalão é assassinado por Joabe. Absalão ficou suspenso numa árvore pelos seus longos cabelos, e então, nesta ocasião, Joabe mata a Absalão. Portanto, nós podemos contemplar que aqui houve uma sequência de fatos trágicos na família de Davi, por causa desta não vigilância de Davi com o cuidado da sua família. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu de seus pecados e se voltou inteiramente para o Senhor. Porém,
A sua negligência para com o cuidado ou para o cuidado com a família causou-lhe grandes prejuízos, transtornos e tristezas. Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. E a família de Davi foi ferida de morte, cujo processo se iniciou com o adultério de Davi. No Salmo de número 42, versículo 7, a parte A, Salmo 42, versículo 7, a parte A diz: um abismo chama outro abismo. Ou seja, um pecado chama outro pecado. O primeiro pecado de Davi, quando praticou o adultério com Batseba, chamou o pecado do homicídio, quando ele planejou a morte de Urias. E a partir daí se estabeleceu na família de Davi uma série de fatos, de acontecimentos tristes, trágicos, que acabou com a família do rei. Concluindo a nossa aula de hoje, a família é sagrada, porque foi criada pelo Senhor no céu, e por isso deve ser preservada dos males malignos que intencionam destruí-la na sua forma e na relação pessoal entre os seus membros e na relação com Deus. A família deve ser estruturada segundo o coração de Deus, e esta saudável estruturação social, moral e espiritual começa com o temor de Deus. Uma bênção especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.